Hoje, celebramos os 80 anos da libertação dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. A sinagoga Eitz Haim da Congregação Israelita Paulista ficou lotada no último domingo. Organizado pela Confederação Israelita do Brasil, Federação Israelita de São Paulo, Stand With Us e a própria CIP, o ato em memória das vítimas do Holocausto reuniu sobreviventes, diplomatas, líderes religiosos e autoridades políticas, como o prefeito Ricardo Nunes e o governador Tarcísio de Freitas. A cerimônia começou com a execução do hino nacional. Esse ano é especial por 80 anos da libertação do campo de Auschwitz, que foi um marco, né, do mundo saber o que é a falta de dignidade, a falta de humanidade. Mas eu acho que depois de 7 de outubro, a gente reviveu tudo isso, estamos vivendo, está na flor da pele e, infelizmente, mesmo com a libertação de alguns reféns, porque ainda faltam muitos outros, a gente retoma um pouco da mesma sensação do pré-guerra e do pós-guerra. O mundo inteiro não tem vergonha do que aconteceu, então a gente tem que continuar dando um basta e falando, repetindo, porque nós não teremos mais vergonha de dizer somos judeus, temos nossa identidade, hoje temos o refúgio que é Israel e vamos lutar por Israel existir. O Holocausto é uma página única na história da humanidade, a página mais triste da história da humanidade, e nós temos obrigação, como uma geração posterior, ou 2 gerações posteriores, de trazer o tema sempre presente e com a presença de autoridades, para mostrar que a gente não esquece, que é um povo de memória, que é um povo que quer relembrar tudo o que aconteceu para que nunca mais volte a acontecer. Com relação ao 7 de outubro, é um momento de expectativa, de um pouco de esperança pela volta dos reféns. Nós vamos lembrar ele também aqui. Eu acho que a comunidade precisa lembrar sempre, vai entrar para o nosso calendário. E eu espero que realmente seja um ato muito proveitoso, um ato onde as pessoas possam absorver a importância dessa data para que nunca mais volte a repetir. Essa é uma data que tem uma dimensão internacional e, para nós da CONIB, ela tem um alcance nacional. Todos os anos a gente estimula e prestigia que todas as federadas celebrem e marquem essa data, porque cada vez mais se faz necessário marcar essa data, porque, na verdade, o Holocausto é uma ferramenta educativa. A gente deve olhar para ela como um mecanismo para evitar intolerâncias de toda a natureza. Momentos de emoção marcaram a cerimônia. 6 velas foram acesas em memória dos 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Uma 7ª vela homenageou as vítimas dos ataques de 7 de outubro em Israel. Entre os participantes, líderes comunitários e religiosos, além de sobreviventes que compartilharam suas histórias. Primeiro de tudo, um grande abraço fraterno para toda a comunidade judaica. Quero só reiterar mais uma vez, contem sempre comigo. Obviamente é muito emocionante estar numa celebração como essa, ver os sobreviventes, todos os discursos, mas é muito, muito importante que a gente se lembre sempre dessa tragédia que foi o Holocausto e, obviamente, mais recentemente, o 7 de outubro. Então, esse tipo de celebração e de homenagem, ele é muito relevante, é fundamental para que a gente não repita. E eu gostaria de convidar toda a sociedade que se junte a mim em defesa do povo de Israel e a comunidade judaica do Brasil. Lembrar o Holocausto é algo vital para a comunidade judaica, mas também para a comunidade como um todo, porque não foram só 6 milhões de judeus, outras minorias também estiveram dentre as vítimas do Holocausto. E talvez nessa fase agora que nós estamos, depois o 7 de outubro, esse dia se torna mais importante ainda, porque nós ouvimos muitos relatos dos sobreviventes sobre a sua resiliência, como eles fizeram para sobreviver, suportar tudo aquilo, todo o mal que foi o Holocausto. Nós não vamos deixar que aconteça com a nossa comunidade, mundo afora, com Israel, o que aconteceu há 80 anos, quando ocorreu a libertação do campo de Auschwitz. Eu era um menino levado, não quis estudar muito,
preferi jogar futebol na rua com os amigos. Assim que nós vivemos até 19 de março de 1944, quando os alemães ocuparam Hungria e Budapeste. A vida era horrível e nós, atrás da porta, tremendo com muito medo, levaram todo mundo do nosso prédio e nós sobrevivemos. A minha mãe providenciou esconderijo para todos os filhos. Nós ficamos aí até novembro de 1944, quando a minha mãe ouviu que os paramilitares da Flecha Cruzada, uniformizados e armados, entrariam nesses prédios. Nós ficamos lá até a véspera de Natal, 24 de dezembro, véspera de Natal, fez muito, muito frio. À tarde, e a minha mãe e eu começamos a sair, andar na rua. Eu perguntei para ela onde que nós vamos, quando ela falou, Deus nos guia. É um ato para a gente lembrar, é um ato para a gente estar e representar tanto os movimentos juvenis quanto o hebraiqueno, a juventude da comunidade e outras pessoas também da comunidade judaica que têm o prazer de poder estar num ato como esse. Durante o evento, também foram prestadas homenagens a pessoas que contribuem para a luta contra o antissemitismo. Eu tive a oportunidade de escrever semana passada que o nunca mais é hoje. Infelizmente, depois do 7 de outubro, a gente se viu de novo. Quando eu falo a gente, a comunidade judaica, acho que o mundo se viu muito perto de uma ameaça terrorista, pessoas que disseminam ódio, pessoas que perseguem os judeus só pelo fato de serem judeus. Então, quando a gente tem um ato recordando o que foi o Holocausto, isso serve para alertar toda a nossa população, não só no Brasil, mas no mundo, que algo nesse sentido nunca mais pode acontecer. Esse é um ato de muita esperança. O judaísmo ele é baseado em princípios positivos, em princípios de muita esperança, que a gente consiga a paz, porque é o que o nosso povo quer, aqui na diáspora ou lá em Israel, que é viver em paz. O Holocausto é um dos capítulos mais sombrios da história da humanidade. Refletir sobre ele e recordá-lo é, acima de tudo, um ato de respeito à memória das vítimas que não tiveram escolha e cujas vidas foram interrompidas. O maior legado que podemos construir em respeito às vítimas é garantir que a sua memória sirva como um alerta e que atos como o Holocausto jamais poderiam ser considerados. Honramos não apenas os que pereceram, mas também os sobreviventes, aqui presentes, infelizmente poucos, que carregam a difícil missão de manter viva a história e suas lições. Neste ano, para mim, um sentimento se acentua, pois a grande sobrevivente que tanto me inspirou nesta luta, Ida, que nasceu no Holocausto e se ampliou na defesa de Israel, nos deixou, saudosa que é minha sogra, Esther Stanvater, Zichronot Lebracha. Os judeus foram perseguidos, tentaram matar os judeus, e aqueles que tentaram fazer isso se foram, não estão mais, e judeus continuam. Eu trouxe exemplos, né, do Simon Wiesenthal em Viena, depois do Shimon Peres no parlamento alemão, e em suma, que no fim do dia Israel vai fazer tudo possível para ganhar as guerras, vai fazer tudo possível para fazer a paz, e aí depende do outro lado qual vai ser a escolha dele. Israel não vai perder uma guerra e a gente não vai deixar de existir, porque tentaram fazer isso 3.000 anos e não conseguiram. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes reforçaram a importância de combater o antissemitismo e destacaram o papel histórico e cultural da comunidade judaica no Brasil. Am Israel Heim. Geralmente, eu termino a minha, toda vez que eu me direciono à comunidade judaica, com essa expressão, e hoje eu resolvi, Cláudio, começar por ela. Porque, de fato, é uma expressão muito forte. É uma expressão muito simbólica. E não é por rememorar todo o martírio do povo judaico ao longo do tempo, mas é por representar e por simbolizar a continuidade judaica. Pelo que a comunidade judaica tem feito e representa
para o nosso Estado. Sempre cito isso e não vou cansar de citar, quando houve a tragédia de São Sebastião, quem primeiro atendeu as pessoas lá na Vila Saí, médicos judeus que estavam lá veraneando. É por isso que nós estamos aqui para dizer não ao terrorismo, não ao antissemitismo, não ao ódio, mas podem ter certeza que a gente vai sempre caminhar com o povo que é escolhido, com o povo que faz a diferença, um povo que está aqui para transformar e que merece viver em paz, sem preconceito. E nós vamos chegar lá, porque de fato, nunca mais. E nós vamos estar com laços cada vez mais fortes com o povo de Israel, com a comunidade judaica. Então, agora, terminando, Am Israel Chai, e viverá para sempre. Vocês podem sempre contar é de que vocês têm um governador do estado de São Paulo e um prefeito da cidade de São Paulo, que são amigos, que são irmãos de vocês, integrantes dessa comunidade judaica, que reconhecem a importância da comunidade para o nosso estado, para o nosso município, e que trabalha todos os dias de forma verdadeira e concreta de combate ao antissemitismo. Vocês terão todos os dias uma pessoa ao lado de vocês e atuando para valorizar, reconhecer o trabalho da comunidade judaica, que é a maior comunidade fora de Israel aqui no Brasil, aqui no nosso estado, grande parte, 80% aqui no município de São Paulo, e de que a gente vai continuar juntos. A situação hoje aparenta ser a de que não aprendemos o suficiente como passado. Muitos parecem esquecer de 80 anos da liberação de Auschwitz e de como as pessoas podem cometer tamanhas atrocidades. Portanto, este 27 de janeiro não é apenas um dia do passado, ele nos fala sobre o presente e o futuro. Existem fatos na humanidade que nós não podemos deixar esquecer. Não podemos deixar cair no esquecimento para que crueldades como essas ocorridas não tornem a ocorrer. Tivemos mais um evento trágico em 7 de outubro de 2023, que foi a invasão do Hamas em Israel. Hoje temos ainda 90 reféns, estamos num processo de negociação, né? Eu parabenizo aí o Estado de Israel pela composição, por trazer os reféns em casa. Eu sei que é muito doloroso, né? Mas o Estado de Israel está fazendo um trabalho excelente, né? São 7 reféns que retornaram aos seus lares. E para que não seja esquecido esse evento também, eu propus uma lei na Assembleia Legislativa, que é o projeto de lei número 787, que estabelece o dia estadual em memória às vítimas desse acontecimento. Estabelece o dia 7 de outubro aqui como dia estadual aqui no estado de São Paulo. O evento terminou com a execução do hino de Israel em um momento de reflexão e união. Uma cerimônia que relembra o passado, mas também lança um alerta para o presente. O combate ao ódio e à intolerância deve ser contínuo. O ato reforça o compromisso com a memória e com o combate à intolerância, um exemplo de como a história deve ser lembrada para que nunca se repita. O mundo está esquecendo o que houve. As gerações novas não têm conhecimento do horror que foi o regime nazista. Então é necessário manter divulgação desses acontecimentos para nunca esquecer. Eu sempre na escola ouvia sobreviventes do Holocausto e eu nunca imaginei que eu tivesse sendo comparado a eles. Então, estar no mesmo ambiente que eles e estar no mesmo palco que eles, na mesma situação deles de sobrevivente, eu não desejo a ninguém e eu não queria que isso tivesse acontecido. Então, acho que meu intuito aqui é para que as novas gerações elas entendam que a nossa luta tem que ser grande, tem que ser maior.
que a gente tem que se posicionar para que não aconteça nunca mais. Então, para que não aconteça com os nossos filhos, nossos netos e com a gente. Nós devemos todos somar forças e fazer tudo possível para combater o antissemitismo, combater a indiferença, pois a diferença faz a indiferença faz a diferença. O mundo foi omisso. Nós sempre temos de lembrar os agruras que a gente sofreu no tempo do período negro da história da humanidade.